Olá, queridos alunos do Estado de Rondônia, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Aula essa que já é a aula 23, a gente já está praticamente encerrando a nossa unidade, então fiquem atentos porque essa aula é a nossa aula de revisão para avaliação. Eu sou o professor Luciano. E eu sou o professor Hélio, né? Estou aqui para fazer esse ápice, né, da unidade de filosofia, dessa disciplina. Hoje nós vamos fechar ela para a gente aproveitar e colher os frutos. Exatamente. Agora que vocês aprenderam durante todas as aulas. Colher esse fruto para vocês fazerem a avaliação, né, e conseguir tirar a nota máxima. Então, vamos ver o que nós temos para a aula de hoje? Vamos lá? Revisão geral da unidade 2. As aulas em destaque que nós trouxemos para vocês é a filosofia clássica, onde iremos ver os sofistas versus Sócrates. A filosofia clássica, onde trabalhamos o pensamento de Platão e Aristóteles. Vamos ver também a filosofia medieval, a patrística. E, por fim, vamos ver a filosofia árabe. Então, é esse contexto, né? Nós escolhemos algumas aulas para vocês, olha aí. Aula 14.1, onde nós trabalhamos a filosofia clássica, os sofistas versus Sócrates. Então é nessa aula que vamos falar um pouco sobre os sofistas, né? Quem eles são, né? E a arte da retórica, gente. Que palavra é essa? Olha essas duas palavras. Na Grécia Antiga houve lutas, né, políticas e conflitos de opiniões nas assembleias democráticas. Olha aí, gente, na democracia. Os cidadãos sentiam necessidade de quê? De aprender a arte de argumentar em público. Era comum isso na Grécia, tá? Eles se destacavam na Grécia Antiga. Eles se destacavam, né? Quem falasse melhor em público se destacava melhor. E nós vimos também o que é sofistas. Eram quem? Especialistas em retórica, a arte de falar em público, que na Grécia Antiga se dedicavam ao quê? Ao ensino do sentido das palavras. E a palavra retórica significa a arte de falar bem, gente, ó, de se comunicar de forma clara e conseguir transmitir ideias com convicção, ou persuadir, né? Persuadir a pessoa. Convencer, tá? Convencimento, convicção. E os principais pensadores sofistas, temos aqui Protágoras de Abdera, da escola sofística, seus principais interesses, linguagem, a semântica e o relativismo. A ideia central do pensamento dele, o homem é a medida de todas as coisas, da qual ele defendia que em toda questão existem dois lados, um lado fraco e um lado forte. E o que vai determinar o lado fraco e o lado forte é a retórica. E como vimos aqui, o homem é a medida de todas as coisas, da qual ele diz que o homem é o dono da sua própria verdade. Ele defende esse pensamento. Nós vimos também que outro, né, dos principais pensadores sofistas, Górgias, tá? Olha, viveu entre os séculos 4 e 5 a.C. Ele é da escola sofística também. Principais interesses dele, retórica, né, e dialética. Viu que a retórica e a arte de convencer era bem comum na época, tá? As ideias deles eram: a verdade não existe, qualquer saber é impossível e tudo é falso porque é ilusório. Então ele é um sofista. Todo conhecimento se origina de quê? Da experiência, ó, empirismo aqui, tá? Dos nossos sentidos, e essa varia de pessoa para pessoa. Ó, o conhecimento vem da experiência e dos sentidos.
e varia de pessoa para pessoa. Então, a verdade, né? O conhecimento era variado por cada pessoa. Então, cada um, né? Eu, Luciano, se eu estivesse na época lá, tinha uma forma de pensar e agir. De momento para momento. Então, era assim, né, Luciano? Ó, Isso. pessoal, olha aqui um pouquinho. Então, cada um tinha uma forma de pensar. O professor Hélio pensava de uma maneira a respeito do mundo, da origem do mundo, e o professor Luciano pensava de outra. Se fôssemos sofistas da época, né? E vale lembrar que, por mais que o Hélio e eu tenhamos um pensamento diferente, Isso. que nem naquela época, não era que um dos dois estava certo e o outro estava errado. Conforme o pensamento dos sofistas, ambos estávamos certos, mesmo tendo opiniões contrárias. Contrário. Até hoje, né, Luciano? A gente Isso. fala de antigo, mas tem pessoas que acham que está certo e o outro, infelizmente, não acha que está certo, mas diz que Isso. está errado. Ou eu estou certo e o professor Luciano não está. Assim, nós temos essas atitudes, infelizmente. Então, continuando lá, ó. Sócrates e a dialética. Vamos ver agora o pensamento de Sócrates. Dialética do pensamento socrático é o debate e a oposição de ideias. O verdadeiro conhecimento para Sócrates não é de fora para dentro, ou seja, daquilo que está fora de mim eu absorvo através dos sentidos e a partir daí eu vou obter conhecimento. Não. Para Sócrates, o conhecimento ele já está dentro de nós. Ele necessita, que nem nós falamos durante a aula, ser gestado. E quem sabe o que é correto, age de forma correta. E sua dialética, ela tinha como base sempre os diálogos, perguntas e ideias, tendo como objetivo separar os fatos e as ideias, ou seja, o fato é uma coisa, as ideias são outras. Então ele tinha como base a dialética para que as pessoas soubessem aquilo que ela estava pensando, se era um conhecimento ou não. E ele sempre utilizava-se do tema, a essência do ser humano, o ser humano buscar a sua própria essência. E com isso, buscando a própria essência, temos a busca do autoconhecimento, o conhece-te a ti mesmo, que para Sócrates, quem busca conhecer a si mesmo poderá auxiliar os outros nessa tarefa. Agora a aula 15, ó. Nós vimos sobre a filosofia clássica, né? Platão e Aristóteles. Nesse sentido, Platão é o alicerce, né, da filosofia ocidental, ou seja, ele começou, né, deu um pontapé inicial. Ele nasceu em Atenas. O nome verdadeiro dele é Aristócles, discípulo de Sócrates, tá? Ele falou um pouco a ideia dele, ó, dualismo platônico. Em sua doutrina, Teoria das Ideias, Platão procurou resolver esse impasse propondo uma ontologia dualista. Ó. Para ele existiam duas realidades diametralmente, né, opostas, que é o mundo sensível, né? Ó, a primeira realidade. Corresponde à matéria e à mudança, o mundo de Heráclito. E o mundo inteligível, que é a segunda, né? Segunda ideia dele. Corresponde às ideias que são sempre as mesmas para o intelecto, o mundo de Parmênides. Então esse é perfeito para Platão e esse é imperfeito. O demiurgo e o mundo. Segundo Platão, tudo que foi gerado deve ter um princípio gerador, uma causa. Então, dentro do processo do conhecimento, Platão busca conhecer a verdade. A verdade nada mais é do que uma passagem progressiva do mundo sensível, que ele chama mundo das sombras e aparências, para o mundo das ideias, das essências ou dos seres verdadeiros. E o método proposto por ele para atingir o verdadeiro conhecimento autêntico é a episteme, ou seja, a dialética, o diálogo. Assim como Platão, que nós vimos, assim como Sócrates, Platão propõe também a dialética. E na alegoria da caverna, ou no mito da caverna, Platão vai desenvolver também o seu pensamento do mundo sensível, que é
aqueles que estão presos dentro da caverna, e o mundo inteligível, aquele que sai da caverna. E diante disso, da alegoria da caverna, ele propõe duas situações. O filósofo é aquele que deve exercer a vida política e, ao mesmo tempo, por ter saído da caverna, ele consegue compreender a verdadeira essência das coisas. Aristóteles, né, as bases do pensamento lógico-científico. Começou aí a questão da ciência. Ele foi aluno de Platão, na academia, né, de Platão. Foi professor de Alexandre, fundou a escola, o Liceu, rejeitou a teoria das ideias de Platão e outras. Dá sensação ao conceito. A observação da realidade por nossos sentidos leva-nos ao quê? A constatação da existência real de inúmeros seres individuais, concretos, mutáveis, né, que mudam. E o método indutivo. A indução, operação mental, vai do particular ao geral, que é da pessoa, né, ao amplo, né, ao geral. É por meio do método indutivo que o ser humano pode atingir conclusões científicas de âmbito universal. Quando ele trabalha o conceito de matéria e forma, matéria é o princípio indeterminado dos seres, mas que é determinável pela forma, ou seja, a matéria é do que o objeto é feito, do que a coisa é feita. Já a forma é o princípio determinado em si próprio, mas que é determinante em relação à matéria. Então, por exemplo, que nem nós vimos lá durante a aula, temos um cordão de ouro. A matéria é qual? A matéria seria o ouro. A forma foi dada ao objeto um cordão. O conceito de ato e potência. Ato, manifestação atual do ser, aquilo que já é, que não necessita de mudança. A potência é aquilo que ainda não é, ou seja, entra o conceito da mudança aqui. É aquilo que ainda não é, mas que pode vir a ser. Também vimos o conceito de substância e acidente. Substância é o atributo estrutural essencial do ser, aquilo que é imanente do ser, ou seja, a substância é aquilo que está presente no ser. Já o acidente não, é aquilo que não está presente no ser, mas que ocasionou alguma forma de acidente. Aquilo que ocorre no ser, mas que não é necessário para definir a natureza própria do ser. Então, o acidente é isso, aquilo que não pertence ao ser, mas que muitas vezes acontece como uma forma de um acidente. Aula 19. Filosofia medieval, não falar um pouco sobre a patrística. Sobre a filosofia medieval e suas características. O cristianismo começou a se expressar em contraposição à cultura greco-romana, já no início da Idade Média, surgindo no interior do Império Romano, a partir do ano 1º de nossa era, com os seguidores dos ensinamentos de Cristo. O desenvolvimento inicial do cristianismo ocorreu com a edificação da Igreja Católica. Aí, a partir daí, boa parte da doutrina cristã integra elementos de diversas correntes do pensamento grego. E a principal das fontes utilizada pelo cristianismo era a revelação divina, presente na Sagrada Escritura. Fé versus razão. O cristianismo, ele baseia-se na fé, na crença irrestrita às verdades reveladas por Deus a alguns intermediários. A fé em si mesma seria a fonte mais elevada das verdades reveladas, especialmente aquelas consideradas essenciais ao ser humano e que dizem respeito à sua salvação. E toda investigação filosófica ou científica não poderia contrariar as verdades estabelecidas pela fé católica.
E os filósofos, diante disso, eles não precisavam mais se dedicar à busca da verdade. Não era mais preciso, porque a verdade encontrava-se na fé em Deus. Restava-lhes apenas demonstrar racionalmente as verdades da fé. Aí a patrística, gente, ó, a filosofia cristã dos primeiros séculos, elaborada pelos padres da igreja, é denominada patrística. Essa filosofia tinha uma preocupação apologética, defesa do cristianismo contra o quê? Os ataques dos chamados pagãos, defesa contra também as heresias. A patrística pode ser dividida em dois momentos. Do século I ao IV, com os primeiros padres da igreja. Aí do século IV ao V, temos o auge, né, da patrística. E os principais filósofos da patrística são São Justino, Clemente de Alexandria, temos também Orígenes, os três filósofos da Capadócia, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa e Basílio de Cesareia, além de Agostinho de Hipona, e também temos Boécio, que era um filósofo romano. Agora passamos para a filosofia árabe, né? Isso. Vamos conhecer um pouco, é novidade, né, Luciano? Exatamente. Herança grega no Ocidente cristão, gente. Com a queda do Império Romano, né, do Ocidente, a implantação do modo de produção feudal, a cultura greco-romana quase desapareceu. A herança cultural grega foi preservada nos mosteiros pelos monges. À medida que as obras de Platão e Aristóteles eram traduzidas, preservava-se a concepção de ciência greco-latina. A partir daí, o saber subordinava-se a critérios religiosos. Diversos teólogos adaptaram o pensamento antigo à fé cristã. Vimos também sobre a contribuição árabe. O nascimento cultural árabe, ele iniciou-se no século VIII em Bagdá. E o movimento intensificou-se no século seguinte com a criação da Casa da Sabedoria, que era um centro de estudos que agregou um corpo de sábios e tradutores de obras científicas, vindas da China, Índia, Alexandria e da Grécia clássica. Além disso, na Casa da Sabedoria, eles traduziram as obras de Platão, Aristóteles e Plotino e criaram observatórios astronômicos, intensificaram os estudos de óptica, geografia, geologia, meteorologia, além de aperfeiçoarem a astronomia, a medicina e a alquimia. Nós vimos também um desses filósofos, né, da árabe, é o Avicena. Foi leitor de Aristóteles, mas também incorporou teorias neoplatônicas. Né? Para ele, o universo se divide em três, né? Mundo terrestre, que é feito de objetos materiais, mundo celeste, alcançado pela inteligência, e Deus, que é pura essência. A filosofia de Avicena é uma tentativa de construir um sistema coerente, abrangente, que esteja de acordo com com as exigências religiosas da cultura muçulmana. Aí as universidades das nossas ideias, a universidade das nossas ideias é o resultado da atividade da própria mente. Vamos ver então o filósofo Averroes. Averroes conservou a mente aberta na discussão dos embates entre fé e a razão. Ele tentou separar a fé e a razão, para que a razão ela fosse mais autônoma, ou seja, a razão nesse caso seria a filosofia. Ele formulou a tese de que existem duas espécies de verdade. Uma verdade religiosa, Deus criou o mundo do nada, presente nas Sagradas Escrituras, e uma outra verdade filosófica, da qual o mundo é coeterno com Deus. Aqui se encontraria argumentos filosóficos para explicar isso. Já aqui não, era baseado através da fé. E por fim, a cultura árabe, ela exerceu indiscutível influência
no desenvolvimento da ciência, inclusive no Ocidente, entre os séculos 8 e 12. Aí, gente, ó, isso aí foi a nossa atividade, né? A nossa revisão. E a gente está agradecido por participar com vocês durante essas 2 unidades, né, da disciplina de filosofia, Exatamente. né? Espero que vocês continuem os sonhos, né, a vislumbrar o sonho de vocês e seguir o rumo, tá? Porque se você tiver um objetivo a alcançar, é mais fácil encontrar os meios. Exatamente. E também uma boa avaliação, Isso né? mesmo. Esperamos que vocês tenham uma boa avaliação e qualquer coisa a gente está aqui, ok? Boa Tchau. avaliação para vocês. Tchau, tchau.